Mateus 16, 18. 1 Coríntios, capítulo 3, deixa eu confirmar aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 21. Vai mostrar que o fundamento da nossa vida com Deus, da nossa fé em Deus, para estarmos em Deus, é Cristo. Não é igreja nem vida religiosa de nenhuma religião. Jesus lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus vai dizer: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí vem o sistema doutrinário católico romano, inspirado por Satanás, e vai deturpar essa palavra de Jesus. Vão ensinar aqui que Jesus está dizendo que a pedra é Pedro e que a igreja está edificada em Pedro. Só que é uma falsificação do evangelho. É uma mentira do diabo distorcendo a palavra para fazer o povo se perder de Deus. Pois só vão ser libertos se conhecerem a verdade. E o trabalho do diabo é manipular a verdade para você não conhecer e você viver na mentira pensando que é verdade. E aí vem o sistema católico romano e vai criar uma interpretação do inferno nessa palavra de Jesus, onde eles dizem que a pedra aqui é Pedro, que a igreja está fundada em Pedro. Jesus, quando disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava se referindo à pedra como Pedro. A pedra que Jesus fala, se você analisar o contexto, com cuidado, com entendimento, examinando lá no texto anterior, você vai ver que a pedra é o conhecimento de Cristo que Pedro teve revelado por Deus. Pois Jesus vai dizer: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou. Revelou o quê? Quem era Jesus? Mas meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, que é a revelação, que é o conhecimento de quem? De Cristo. A pedra é o próprio Cristo, aonde a igreja de Deus, que não é uma instituição romana, nem da igreja católica, nem da igreja evangélica, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, que ele disse que estabeleceria sobre esta pedra, somos nós, pessoa. A igreja não é nenhuma instituição, nenhuma religião, nem católica, nem evangélica, nem budista, nem testemunho de Jeová, nem mormon, nem coisa alguma. Essa igreja que Jesus falou são pessoas que vão ter a revelação dele, que vão ter o conhecimento dele e vão estar edificadas nele, e as portas do inferno não vão prevalecer. O que é as portas do inferno? É os enganos que Satanás prega para as pessoas se dirigir para o inferno. Através da mentira, através do engano, através de doutrina, através de ensinamento. E sabe por que essas portas não vai prevalecer contra nós que somos a igreja de Cristo? Porque nós estamos na verdade e a mentira não tem domínio sobre nós. Aleluia! Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus. João 8,36. É ele que liberta. O conhecimento dele nos liberta da mentira do diabo que leva a humanidade para o inferno por meio dessas portas que são mentiras pregadas como verdade para o povo viver, seja na religião, seja no meio social, intelectual, cultura, seja lá em qual for a área. A mentira do diabo como verdade de Deus que tira o povo do caminho da salvação. Mas aí o sistema católico romano pega esse texto aqui e falsifica, como muitos outros. Mas não é só o sistema católico romano, não. O sistema religioso evangélico também falsifica muitos textos através dos pastores. Estão falsificando a palavra de Deus. Estão tirando o povo da graça, desviando o povo da verdade. Por quê? Por causa de interesse. Jesus falou lá em Mateus 16, 18. Que sobre a pedra que é ele mesmo, edificaria a igreja, pessoas que se convertem a ele, conhecem a ele. E as portas do inferno não vai prevalecer. As portas do inferno são as mentiras de Satanás, que levam o homem para o inferno. Não vai prevalecer porque estamos em Cristo, a verdade, por onde somos libertos. E agora, vamos ver o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios,
na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto. Jesus Cristo, esse é o fundamento. Paulo vai dizer, ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto. O que é que Paulo está ensinando aqui aos irmãos? Se você pegar o contexto aqui, você vai ver que houve uma dissensão entre os irmãos aqui na igreja de Corinto. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro. O que era que estava acontecendo aqui? Cada um dentro da sua instituição particular. Eu sou discípulo de Pedro, eu sou da igreja de Paulo, eu sou da igreja de Apolo, eu sou... Aí Paulo vai dizer, epa, estão todo mundo errado. Todo mundo está se dirigindo no caminho e está buscando se firmar no alicerce errado. O alicerce da nossa vida com Deus de fé não é Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem Apolo, nem João. Não é a igreja católica, evangélica, espírita, budista, testemunho de Jeová, nem mormon. O alicerce da nossa vida com Deus é Jesus Cristo. Esse é o fundamento que o próprio Deus colocou. E ninguém pode pôr outro. Ninguém pode criar outro conceito para você ter uma vida firmada em Deus. Ou por Jesus ou não. Não é dentro da igreja A, B ou C. Não é seguindo a instituição de Paulo, de Pedro ou de João. É seguindo a Jesus. É estando em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Esse é o único fundamento por onde nós vamos ser aceito, aprovado e recebido para uma vida de comunhão com Deus, andando com Ele para a esperança da vida eterna. É por meio de Jesus. Esse é o fundamento. E ninguém pode pôr outro. Foi o que Paulo aqui estava falando para os irmãos. Se você analisar o contexto, aqui de 1 Coríntios capítulo 3, no texto que eu li no versículo 10 e o 11, no versículo 11, você vai ver, Paulo vai dizer, ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto. Hoje tem muita gente estabelecendo outro meio, outros princípios, outro fundamento, porque o homem só é salvo se estiver numa igreja, o homem só é salvo se for batizado, o homem só é salvo se guardar o sábado, se não der o dízimo, não é salvo, se não cumprir isso, se não vestir isso, se não comer isso, se viver assim, não é salvo. Estão estabelecendo outros meios que é fundamento para a salvação. Logo estão perdidos, da graça têm caído, separados estão de Cristo, porque estão errando o alvo. Olhando para Jesus, Hebreus 12:2, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa vida de comunhão com Deus, de fé em Deus, tem que ser guiada por Cristo. Olhar para Jesus é ser dirigido pela palavra dele. É estar guiado pelo que ele ensinou. É estar seguindo pela doutrina de Cristo. Isso é olhar para Jesus. Muita gente está olhando para o pastor, para a igreja, para a religião, para a sua obra, para seu trabalho, para o seu mérito, para a sua justiça, para a sua caridade, porque estão buscando uma vida com Deus por meio dessa direção. Cuidado! Ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto. Jesus Cristo é o único fundamento da nossa fé que será aprovada para a vida de comunhão com Deus. É por Jesus. E agora vamos ver o que Paulo vai dizer também em Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 20 e o versículo 21. Olha o que Paulo vai dizer. Meus irmãos, isso que eu estou levando para vocês é muito importante. Vão examinar a palavra. Errais por não examinar as escrituras, irmão. Nem conhecer o poder de Deus. Por isso que você está vivendo uma vida do erro, do engano e da mentira. Nesses movimentos que diz que é poder de Deus. Por essas profecias, essas revelações. Esses profetas que levam instruções malditas, erradas para vocês. Que levam doutrina de demônios como se fosse de Deus. Por que vocês estão nesse engano, nesse erro? Porque não examinam as escrituras. Não tem prazer na palavra. E o pior de tudo, não dão ouvido aos que estão pregando a verdade para iluminar você, para corrigir você, para instruir você, para que você não se perca. A palavra é luz, é lâmpada, por onde nós temos que ser guiados.